Após decisão do STF para manter a prisão de Daniel Vorcaro, ele troca de advogado e sinaliza a possibilidade de uma delação premiada. Senadora Damares Alves diz que a Bahia está morrendo de medo da quebra de sigilo de Augusto Lima, ex-CEO do Master. Políticos da base governista temem consequências para Alexandre de Moraes caso algo aconteça com Bolsonaro. Em entrevista à TV americana, o jornalista Paulo Figueiredo disse que a revogação do visto do assessor de Trump é absolutamente insana. Guilherme Boulos é desmentido e desmoralizado ao vivo no canal UOL. Possibilidade de greve de caminhoneiros e motoboys preocupa o governo. Essas são as notícias que você vai ver agora. O banqueiro Daniel Vorcaro está abrindo um caminho para uma delação premiada. E isso está deixando Brasília em pânico. Os últimos movimentos dele estão indo nessa direção. E isso aconteceu depois que a segunda turma do Supremo formou maioria para manter a sua prisão com os votos de André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. Vorcaro já trocou de advogado. Veja o que publicou o Metrópolis no seu canal do YouTube. Olá, eu sou Marília Ribeiro, jornalista aqui do portal Metrópolis, e esse é mais um Metrópolis Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o Gabriel Vitorino, ele que é advogado criminalista e vai conversar com a gente sobre Daniel Vorcaro, ele que teve troca de advogados nesta última sexta-feira. E com isso, especialistas veem aí uma brecha para delação premiada. Gostaria de agradecer então, Gabriel, por nos responder, nos atender neste sábado, e vamos conversar sobre delação premiada. Gostaria de saber, Gabriel, a gente começando lá do começo mesmo, né? A princípio, Daniel Vorcaro, a sua defesa não falava sobre ter uma delação premiada, que ele não iria fazer este acordo com a Justiça. Agora, com troca aí na sua defesa, já se fala em uma possível brecha disso de fato poder acontecer. Ontem, nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal o início, então, da análise da decisão do ministro André Mendonça, que levou Daniel Vorcaro à prisão, ele que está aqui em Brasília desde sexta-feira passada. E agora, então, o Supremo Tribunal Federal teve maioria para poder mantê-lo na prisão, julgamento esse que se encerra no próximo dia 20 de março. Agora, mudando toda essa questão da defesa, existe de fato, você consegue ver nessa situação atual, uma possível delação premiada de Daniel Vorcaro? Bom dia. Bom dia, Marília. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar cooperando aqui com a atividade jornalística. A manutenção da prisão preventiva de Vorcaro pelo STF, com votos decisivos ali, como o do ministro André Mendonça, reduziu seu poder de negociação e aumentou a pressão para a colaboração, inclusive com a troca de patrono, conforme você bem salientou. Quando se fala na possibilidade de uma colaboração premiada envolvendo Daniel Vorcaro, é importante explicar como que esse mecanismo funciona no direito brasileiro. A chamada delação premiada, que tecnicamente é a colaboração premiada, é um instrumento que está previsto lá na Lei 12.850 de 2013, especificamente no artigo 3A em diante. Na prática, trata-se de um acordo entre o investigado, o Ministério Público, na qual a pessoa decide colaborar com a Justiça, fornecendo informações relevantes para a investigação. Então, veja, é necessário que essas informações elas sejam relevantes, não podem ser informações genéricas. Essa colaboração pode envolver, por exemplo, identificar outros participantes de um crime, isso que vem gerando ali uma grande repercussão, esclarecer como funciona a dinâmica ou como funcionava a dinâmica da prática criminosa, qual era o modus operandi, apresentar provas ou até ajudar na recuperação de valores obtidos de forma ilícita. Então, em contrapartida, obviamente, por ser uma delação premiada, há uma contrapartida do judiciário com esse colaborador. E a lei prevê alguns benefícios para quem colabora, dependendo, obviamente, da efetividade das informações prestadas
e investigado. O investigado ele pode ter uma redução da pena, substituição da pena por medidas alternativas ou até mesmo um perdão judicial. Há essa possibilidade também. Mas é importante destacar 2 pontos que podem gerar dúvidas. O primeiro é que, obviamente, esse acordo precisa ser homologado por um juiz que vai verificar se ele foi feito de forma voluntária e dentre outros parâmetros legais. O segundo é a palavra do colaborador. O segundo é que a palavra do colaborador sozinho não basta para condenar ninguém, entendeu? Então a legislação ela exige que essas informações sejam confirmadas por outras provas produzidas durante a investigação. Inclusive ocorreu uma alteração legislativa em 2019 que tornou mais rígida o sistema de colaboração premiada. Portanto, se uma eventual colaboração vier a acontecer nesse caso, ela funciona basicamente como um instrumento de investigação que pode ajudar a esclarecer fatos e ampliar o alcance das apurações, sempre, obviamente, atento ali dentro das regras do julgo. A senadora Damares Alves disse que o celular de Daniel Vorcaro pode derrubar a República, mas estão esquecendo do aparelho de Augusto Lima, ex-CEO do Master até 2024 e responsável pelo crédito consignado. Ele é investigado por suposta criação de carteiras falsas via associações, possível desvio de ativos ao Banco Pleno e venda de carteiras ao BRB. Isso tem deixado políticos baianos morrendo de medo. São os sigilos que nós vamos precisar nos debruçar e depois passar o Brasil a limpo, disse a senadora. Todo mundo disse que o telefone do Vorcaro poderia derrubar a República, mas eu quero lembrar que tem também o telefone de Augusto Lima. A Bahia está morrendo de medo do telefone de Augusto Lima. São os sigilos que nós vamos precisar nos debruçar. E depois a gente passar o Brasil a limpo. Uma CPMI que investigar só a associação está chegando em lugares muito longe. Então, eu queria fazer um convite, presidente, a todos os membros da comissão. Se quiserem montar um grupo amanhã técnico, só técnico comigo, para a gente fazer um mutirão final de semana, para a gente, na segunda-feira, quem sabe, trazer novidades para ser objeto de novos requerimentos já na próxima segunda-feira. Obrigada, ministro André Mendonça. Eu tinha certeza que não ia nos decepcionar. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma melhora das funções renais, mas continua internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. Só que políticos da base governista temem consequências para Alexandre de Moraes caso algo aconteça com Bolsonaro. O jornalista Paulo Figueiredo falou sobre a revogação do visto do assessor de Trump em entrevista ao canal de TV One American News. Para ele, foi uma decisão absolutamente insana. O governo brasileiro está exigindo que os Estados Unidos restabeleçam o visto do ministro da Saúde do Brasil. O visto do ministro foi sancionado pelo secretário Rubio em razão do financiamento do regime cubano por meio do Programa de Saúde Mais Médicos nos anos 2000. Então isso não tem nada a ver com a relação atual entre os dois países. E isso é muito sério, porque não há registro de qualquer governo brasileiro cancelando o visto de um diplomata americano na história. E os Estados Unidos também nunca cancelaram o visto de nenhuma autoridade diplomática do governo Lula. Então, estamos em águas desconhecidas. Veja um trecho da entrevista. Paulo, what is the Brazilian government demanding of the United States to allow Dr. Darren Beatty into the country? Oh, that's absolutely insane, Matt. What they're demanding is that that the United States reinstate the visa of Brazil Minister of Health, who has been sanctioned by the Secretary Rubio, related to financing the Cuban regime through a health program in the 2000s. So it has nothing to do with the current relation between the two countries. And we're talking about something very serious because, well, Brazil never canceled. There's no record of any Brazilian government canceling the visa of an American diplomat in history. And that's very different from what the U.S.
did, because the United States also never canceled the visa of any diplomatic authority from the Lula government. So we're on uncharted waters here. Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, passa vergonha em entrevista para o canal UOL. Ele foi desmentido e desmoralizado. Boulos fez acusações ao ex-presidente Jair Bolsonaro e foi desmascarado ao vivo pela repórter. A assessoria de Boulos interrompeu a entrevista. Mais sujo, corrupto do mundo. Se ninguém te investiga, você vai andar pela rua como honesto. Mas, ministro, se o presidente... corrupção envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Como é? Tem algum processo, alguma coisa? Joias... Foi Joias, absolvido coisa nenhuma. Segundo, Ministério absolvido coisa nenhuma. Segundo, né? CPI da Covid, vacina da Covaxin. Terceiro, mentira, gente. Não minta assim numa rede. Não minta, não está arquivado, não minta. Não minta para o público, isso não é verdade. Terceiro, mas podemos continuar. Não parou por aí não, o esquema do INSS começou com quem? Seu Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro? Esquema do Master estava acontecendo no governo Bolsonaro, o Campos Neto, indicado por ele, presidente do Banco Central, botou dentro da gaveta. Então não venham aqui querer dizer que Bolsonaro é limpinho, não. A família mais suja e miliciana do Brasil. Deixa eu só trazer uma informação, ministro. O senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. 28 de 3 de 2025, o STF arquiva a investigação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por fraude de cartão de vacina. Tem informações sobre... fraude de cartão de vacina é outra coisa, nós não falamos sobre isso. Desvio de dinheiro da vacina na Covaxin, é outra coisa. Também foi arquivado. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento também por falta de prova. Hoje existe Google, hoje existe todas essas coisas, a gente pode provar na sequência. A gente está vendo isso agora aqui, viu, ministro? 13 horas e 35 minutos, muito obrigada, ministro, aqui pela sua presença. Só traga aqui a informação, tá? A Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de inquérito sobre desvio de joias por Bolsonaro. Vou encaminhar para o senhor também, viu, ministro? Para que o senhor leia e veja aqui esse pedido de arquivamento, sim, tá? Só pra gente deixar claro aqui e não passar e não dizer que a nossa bancada tá mentindo. Aqui não existe isso. A gente faz jornalismo sério sempre, viu, ministro? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Bancada, a gente tinha muita coisa para conversar com o ministro, mas a assessoria do ministro, olha, nunca mais ela vem aqui, porque ela tá desesperada aqui nos bastidores. Eu agradeço. E o governo está preocupado com a possibilidade de uma greve reunindo caminhoneiros e motoboys. Nós paramos o Brasil e vamos parar a porra toda se for preciso! Nós vamos puxar agora! Do jeito que tá, tem gente dizendo aqui entre os nossos integrantes, representantes, que pode ter uma greve. Porque tem aumento sendo feito de maneira desproporcional e sem nenhuma justificativa em várias bombas, em vários postos de combustíveis pelo país. Eles levaram ao governo uma série de denúncias, de aumento de 20 até 60 centavos no preço do diesel. Aí trazem alguns exemplos, conversei com ele sobre Rio Verde, por exemplo, que já tinha produtor reclamando que não conseguia abastecer as máquinas no interior, e os entregadores ali que fazem o trabalho com os caminhões também reclamando de alta de preço, sem que isso realmente fizesse algum sentido aqui no Brasil. Então, esse alerta também faz parte dessa preocupação do governo, por isso a medida de hoje sobre caminhoneiros. Esse alerta, inclusive, de um maior diálogo já tinha sido repassado por alguns integrantes do Palácio do Planalto ao presidente Lula no ano passado. A gente trouxe até aqui a apuração e nessa semana, por conta dessas denúncias, eles também fizeram um alerta, falaram, olha, é importante que vocês vejam e pensem aí em medidas que sejam imediatas. É claro que não é só isso, mas é um pacote que compõe uma série de preocupações do governo e com uma possível greve de caminhoneiros em 2026, nesse ano eleitoral, o governo também se preocupou e levou isso em consideração para anunciar as medidas de hoje. E nós ficamos por aqui. Tenha uma ótima semana.